Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos dando início a mais um Expresso Sindimepa, um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do sindicato. Hoje trataremos do tema comunicação com as jornalistas Andréa Lia Amazonas, titular da empresa Amazona, que trata das nossas mídias sociais, e da empresa Jambo, cuja titular é Rita Soares. Rita, olá, seja bem-vinda, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para este Expresso Sindimepa. Obrigada, doutor, pelo convite e muito obrigada também pela confiança do Sindimepa na Jambo, que já há bastante tempo é responsável pela assessoria de imprensa da entidade. Lia, como é que funciona a nossa assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa, ela é a parte da a comunicação, ela é o que a gente chama de comunicação integrada, é formada por várias áreas, né? O ideal é que essas várias áreas, como o próprio nome sugere, né, trabalhem de maneira integrada. Especificamente a assessoria de imprensa, que é uma das partes, né, a gente fala, é uma das fatias dessa pizza enorme chamada comunicação integrada. A assessoria de imprensa é responsável pela mediação entre uma entidade, uma empresa, uma personalidade e os veículos de comunicação tradicionais, rádio, jornal, TV. Então, a Jambo aqui, ela faz essa mediação entre o Sindimepa e a mídia, em geral, a mídia do Pará, porque como é o Sindicato do Pará, a gente atua muito mais com a mídia do Pará, não só de Belém, mas do interior também. Eventualmente, às vezes uma pauta, ela acaba, digamos assim, furando a bolha do estado, nós somos procurados também por veículos de outros estados, e aí a gente faz esse atendimento. Quem faz a pauta? A pauta ela chega para a gente de várias maneiras. São várias fontes de pauta. Na reunião de diretoria, a diretoria tem uma reunião semanal, às terças-feiras. Então, a gente acompanha essa reunião e lá, muito do que é debatido nessa reunião, a gente já pensa em conteúdos para produzir ao longo da semana. Colegas de vocês, colegas médicos ligados ao Sindimepa também, nos pautam muito, porque o Sindimepa ele é visto como uma entidade, ele é essa entidade que luta pelo direito dos médicos. Então, sempre que o médico sente que o seu direito está sendo negligenciado ou não atendido adequadamente, já tem uma rotina de procurar o Sindimepa. E, ao procurar o Sindimepa, a gente publiciza isso. Então, falta de pagamento, às vezes falta de segurança numa UPA, falta de medicamentos. Então, além de denunciar a falta de respeito ao direito dos médicos, a gente acaba também denunciando más condições de atendimento à população. Muitas vezes isso se mistura ao nosso trabalho. A gente não só é uma voz, né, a gente amplifica a voz dos médicos que se sentem negligenciados no seu direito, mas acaba também sendo uma voz para a população que às vezes não tem o atendimento de saúde de maneira adequada. Então, essa é uma grande fonte de pauta. E a gente também é demandado pelos veículos. Às vezes sai um número, um dado que os veículos querem repercutir. Então, no nosso relatório, a gente sempre apresenta dois tipos de conteúdo, né? Aqueles que a gente chama de espontâneos, que é quando a mídia nos procura, né? A gente é demandado pela mídia, e quer dizer, tudo é espontâneo, mas aquele que a mídia nos demanda e quando a gente provoca a mídia. Então, a gente tem aquilo que a gente é demandado e o que a gente provoca a mídia. É nessa relação aí que a gente atua diariamente. Quando a matéria ou a nota é publicada, há feedback daqueles que são vítimas, se a gente pode usar o termo vítima, o foco da notícia? Sim, normalmente... E aí eu quero saber depois, particularmente de médicos, se há feedback. Sim. Particularmente dos médicos.
né? A gente toma cuidado quando o trabalho de assessoria de imprensa ele tem etapas. Então, uma das etapas é a apuração. A gente apura que, embora a gente não atue como uma redação, porque a gente não tem as mesmas obrigações de uma redação, digamos assim, a gente tem um rigor jornalístico. Então, a gente apura aquilo com rigor, né, os dados, etc. Ouve quem tem que ouvir. A gente distribui para os veículos de um modo geral, a gente usa também material nas nossas mídias próprias, o sindicato tem suas próprias mídias, uma delas é o site, tem rede social, e aí depois a gente faz o clipe, que é a última etapa do trabalho da assessoria de imprensa. Então, o que é o clipe? A gente separa aquilo que foi publicado, faz um balanço daquilo que saiu. E aí a gente, às vezes, manda para os médicos, né? Sempre manda para os médicos, mas às vezes eles já viram antes da gente mandar. E aí tem esse retorno. E, em geral, acontece de que quando as coisas são denunciadas, elas se tornam públicas, em geral há uma solução. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser necessário uma divulgação, uma denúncia para que tivesse um medicamento, para que fosse mandada uma segurança para uma UPA. Mas, em geral, esse é um caminho. Então, acaba tendo uma solução efetiva. Quando eu disse que a gente não atua como uma redação, é porque um dos princípios da redação, no jornal, de um veículo, é a imparcialidade. E eu deixo bem claro que nós, na assessoria de imprensa do Sindimepa, nós não somos imparciais, nós temos um lado. E o nosso lado é o lado do Sindimepa. Então, essa é a diferença. Mas no trabalho de fazer, né, na produção jornalística, a gente usa os mesmos métodos da redação. Embora, claro, a gente não tenha esse mesmo compromisso com a imparcialidade, porque nós temos um lado. Seguramente, o sindicato é parcial. Sim, nós estamos aqui para defender, portanto, uma causa. Lógico. Né? Agora, nós temos responsabilidade e sempre prezamos, é bom esclarecer isso, reforçando o que a Rita acabou de dizer, nós temos responsabilidade e sempre procuramos apurar as denúncias que nos chegam antes de denunciar, para que a gente tenha segurança do que se está falando, do que se está divulgando. E é exatamente por isso que o Sindicato dos Médicos é respeitado pelas autoridades, eles sabem que o que nós publicamos é fruto de verdade. Durante esses mais de 15 anos que eu estou à frente da diretoria de comunicação do sindicato, acho que umas 2 vezes só foi pedido direito de resposta e nós demos, porque conferimos e não havia segurança absoluta na denúncia e, portanto, nós publicamos aquilo que foi pedido como direito de resposta. Em 15 anos. É um índice baixíssimo. Então, qualquer redação sabe que esse não é a praxe. Então, né? Isso é uma demonstração de que nós temos muita responsabilidade, muita segurança naquilo que a gente torna público, denuncia, enfim. Mas eu falei do feedback do médico. E eu queria saber daquele que, como vítima, bem entendido. Agora eu queria saber se há feedback daquele que é denunciado. Portanto, das autoridades, das secretarias que elas comandam, que elas dirigem. Enfim, se eles se antecipam e nos procuram para apresentar a sua versão, a sua defesa prévia, enfim. Não é uma praxe. O que a gente tem mais comum é a solução do problema. E aí a gente acaba se comunicando pelos veículos de comunicação mesmo, né? Pelos jornais. Então, às vezes, acontece do sindicato ter apurar uma falta de medicamento, e aí no dia seguinte a gente vê uma nota de um órgão público dizendo que foi reforçado o estoque de medicamentos. Não necessariamente é uma comunicação direta com a gente, mas a gente percebe que há uma solução para aquele problema. A gente tem tido muito caso de atraso no pagamento dos médicos. E, lamentavelmente, quando os médicos ameaçam paralisar, aí a gente tem a divulgação dessa possível paralisação,
aí os órgãos públicos, as autoridades reúnem e adiantam os pagamentos, quer dizer, não adiantam, mas diminuem os atrasos, porque às vezes os atrasos são de 3, 4 meses, e aí pagam 2 meses. Então, é sempre a gente atua mesmo como um instrumento de pressão para que as coisas funcionem. Como eu disse, não deveria ser, né? Assim, mas é assim que tem funcionado, lamentavelmente. A minha pergunta foi exatamente provocação foi nessa linha. Para que os nossos ouvintes, aqueles médicos que nos acompanham, a sociedade que nos acompanha, entenda o quanto é importante o departamento, a diretoria de comunicação do sindicato, porque ela é provocativa. Ao denunciar, provoca a solução do problema. Se não há uma denúncia pública, que seja do conhecimento público, fica muito confortável para eles continuarem administrando da forma que melhor lhe provier. E o nem fluxo sempre, de caixa vai funcionar e sempre no sentido da maior pressão. Sim. E nem sempre são só médicos que nos procuram, sabe? Às vezes até a própria população Usuário, que vê, né? o usuário que vê no Sindimepa essa entidade que tem essa força forte para denunciar. Então, a gente é procurado por usuários, a gente é procurado por outros profissionais da saúde, que às vezes estão num movimento e querem a ajuda do sindicato para fortalecer esse movimento. Então, todos os dias a gente recebe algum tipo de demanda nesse sentido. E pela imprensa, porque como o nosso papel, a nossa função principal é o atendimento à imprensa, a imprensa nos procura muito no sentido de, olha, está faltando medicamento na unidade tal, o sindicato tem uma posição, ou está faltando médico, e aí nisso também a gente vai. Então, o sindicato funciona muito como uma entidade de pressão sobre o poder público, e de pressão e fiscalizadora, né? Porque a função do sindicato ela é corporativa, é garantir boas condições de trabalho e bons salários para os sindicalizados. Só que o Sindimepa ele tem extrapolado muito essa mera atuação corporativa. Como eu disse, isso se esparrama para a sociedade. Então, ele é visto como uma entidade que luta pela melhoria da saúde de uma forma mais ampla, não só o salário do médico e qualidade de trabalho para o médico, mas qualidade de saúde em geral. Então, a população vê no Sindimepa essa voz, né? Alguém que pode engrossar essa voz e reivindicar melhorias no atendimento. É verdade. Inclusive, eu acho que no meio do ano, nós recebemos aqui uma demanda da sociedade, e não de médicos, no sentido de cobrar das autoridades a implantação de um aparelho fundamental para o tratamento do câncer no Instituto Ofilo Loyola, no Hospital Ofilo Loyola. Esse aparelho está lá encaixotado há muitos anos e sem que as autoridades tomem uma providência no sentido de instalar o aparelho e colocá-lo à disposição do tratamento oncológico. E a sociedade nos procurou, pessoas da sociedade e até profissionais da própria imprensa pediram para o sindicato para também abraçar de novo essa causa para ver se há um resultado favorável no sentido de auxiliar o tratamento. E a gente viu, né, a partir da atuação do sindicato, as peças se mexendo, né? Pronto. Pessoas fazendo reuniões. Exatamente, nesse sentido, e vamos retomar agora em janeiro a cobrança de novo junto às autoridades responsáveis pelo hospital no sentido de solucionar isso. Então, isso vem corroborar, vem mostrar que realmente o sindicato, para além dos interesses particulares dos médicos, atua em favor da sociedade, da saúde da sociedade. Por isso que o nosso programa é acompanhado também por aqueles que têm interesse em assuntos da saúde,
além dos médicos. Bom, assim encerramos esse episódio em que conversamos com a jornalista Rita Soares, responsável pela empresa Jambo Comunicação, que dá assessoria de imprensa ao sindicato. Teremos mais um episódio com ela à frente. Muito obrigado.